Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje eu trouxe um tema de álgebra para nós trabalharmos, né? Nós vamos começar a falar de função. Tá bom? Então eu vou dar aquela pequena introdução em função para a gente relembrar as coisas e tudo bonitinho. Tá bom? Vou falar de função composta, translação, dilatação, contração de gráfico, tá bom? E aproveitar e falar também de funções trigonométricas, tá bom? Na próxima aula já envolveremos funções inversas, arcosseno, arcosseno e arcotangente, tá bom? Então, fica ligado aqui no Estudo Fácil, por isso que para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, que eu vou marcar aqui em cima, ó, @estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas. Fechou? Tranquilo? Bom, gente, então basicamente, nesta primeira aula nós vamos falar apenas da teoria, tá bom? Porque não vai dar pra gente falar da teoria e fazer 10 exercícios sobre o tema, tá bom? Por isso que eu deixei aí, então, esta aula apenas teoria e aí na próxima só exercícios, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, bora soltar a vinheta do canal e a gente já parte pro assunto, beleza? Então vamos que vamos, meu povo! Aê, gente, tô de volta, bora lá! Bom, gente, seguinte, antes da gente começar, só um aviso. Eu vou deixar aqui na descrição uma ficha com alguns exercícios, uma ficha ou um formulário, ainda estou vendo, mas será um dos dois só de função composta, tá bom? Para você praticar e, enfim, que aqui eu só peguei 5 exercícios de função composta, mas ainda tem vários outros que eu achei legais, então vou disponibilizar para você conseguir praticar para a tua prova ou para o teu vestibular, beleza? Então vamos lá, começar com introdução à função, né? O que seria uma função? Tá, enfim, já tem algumas aulas de função aqui no canal, função do primeiro grau, segundo grau, enfim, mas vamos lá. Basicamente, alguns gráficos que a gente precisa entender, né? Quando eu tenho um conjunto que nós chamamos de conjunto do domínio, que é o conjunto dos x, né, digamos assim, todo x que está em uma função leva a um y. Este y está no contradomínio, porém todos os valores de y que estiverem no contradomínio, porém tem correspondente no domínio, a gente chama de conjunto imagem. Basicamente, todo x leva a um y, este y está no contradomínio, tá bom? Porém, tem uma série de números y que estarão no conjunto imagem. O que seria o conjunto imagem? São o conjunto dos números que se relacionam com x. Basicamente, se eu tenho uma função e eu coloco um número x, vai dar um y. Este y a gente chama que está no conjunto imagem, tá bom? No contradomínio tem muitos outros números, tá bom? Não apenas os números do conjunto imagem, beleza? Então, cada x leva a um único y, tá bom? Cada x leva a um único y, beleza? Ou seja, um x não consegue levar a dois y, tá bom? Nós não podemos ter números faltando nem no domínio, nem no imagem, tá bom? Principalmente no imagem, tá? Desculpa, no domínio nós não podemos ter números faltando, números sobrando. Ó, por isso que esses dois aqui não é função e nós não podemos ter que um único x leve a dois y, tá bom? Nós podemos ter que mais de um x leve a um único y, tá bom? Nós podemos ter, isso daí é uma função. E também nós podemos ter, números sobrando no y, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Então aqui basicamente uma introdução básica ao estudo de função. Beleza? Então vamos seguir aqui para mais algumas imagens aqui que eu trouxe. Ó. Então basicamente eu tenho um conjunto A. Ó, então chamamos de conjunto imagem de F ou simplesmente imagem de F o subconjunto IM de B, formado por todos os segundos elementos os elementos y dos pares x y que pertencem a F. Ou seja, eu tenho um conjunto dos domínios, um conjunto domínio, tá bom? E aí eu vou aplicar uma função no conjunto dos domínios, tá bom? No conjunto, no domínio, né? Enfim. E aí
ele vai levar a um y que está no contradomínio, porém, ao y que levar vai formar o conjunto imagem. Então, por isso que o conjunto imagem é este conjunto que pertence ao conjunto do contradomínio, tá bom? É meio complicadinho, mas é tranquilo de entender. Vamos lá. Aqui vendo num gráfico, domínio é basicamente todo x, né? Então, o domínio, isso é importante a gente saber. O domínio está relacionado ao x, o contradomínio está relacionado ao y. E o conjunto imagem também está relacionado a y, porém há apenas alguns valores de y, tá bom? Vamos dizer que o conjunto imagem é como se fosse uma seleção, né? Assim, é uma lista de só alguns números podem entrar, digamos assim, tá? Então, o conjunto do domínio neste gráfico aqui vai ser todos esses valores de x, ó. Todos esses aqui é o conjunto do domínio, é o domínio da função, tá bom? A imagem é aqueles números de y que estão na função. Ou seja, nesta curva que nós temos, os valores de y pertencem à imagem dela. Porém, o contradomínio, por exemplo, pode envolver todos os y, tá bom? Exemplo. Beleza? Então, ó, o domínio de f é dado pela projeção do gráfico sobre o eixo das abscissas. Quem são as abscissas? Os valores de x, tá bom? O conjunto imagem de f é dado pela projeção do gráfico sobre o eixo das ordenadas eixo do y, tá bom? Aqui é bem simples, eu acho que é uma parte bem introdutória, que é bem tranquila, não é verdade? Então, partiu para ver função composta. Vamos entender o seguinte. Dadas as duas funções f de a em b, ou seja, sendo a o valor do conjunto domínio, né? E b a imagem, digamos assim, ou o próprio contradomínio, e g de b em c, dizemos que g de f, GOF, é de a em c. É a função composta de g com f, c e somente c, GOF de x é igual a g de f de x para todo elemento x de a. Basicamente, Henrique, eu não entendi nada do que você escreveu ali, está muito confuso. Basicamente, vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho um conjunto A, ó, conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Aqui eu tenho, ó, de A em B, de B em C. Porém, para não precisar fazer todo esse caminho, eu já posso fazer, se eu quero o de A em C, eu já faço direto de A em C, para não precisar fazer de A em B, de B em C. Tá bom? Eu já vou fazer uma função de G de f de x. Ou seja, eu quero um valor na função g que corresponda ao f de x aqui. Olha que fácil. Quer ver um exemplo? Ó, vamos pegar este que está aqui. Ó. Considere as funções de variáveis reais dadas por f de x é igual a x mais 1 e g de x é igual a x ao quadrado e a composta GOF ou g de f de x. Tá bom? Quando tiver GOF ou FOG, sempre leia g de f de x. Tá bom? É a mesma coisa. Então, beleza, ele quer... vamos descobrir a composta, por exemplo. Tá bom? Então, ó, g de f de x. G de f de x. Ou seja, na função g, eu vou substituir a variável x pelo próprio f de x. Olha que beleza. Então, isso é importante entender, o significado. Tá bom? O teu vestibular vai cobrar basicamente isso. Então, se eu tenho g de f de x, significa que na função g, eu vou substituir a variável em análise, por exemplo, x, pela própria função x. Beleza? Pelo próprio f de x. Exemplo, x, f de x vale x mais 1. Portanto, g de f de x é substituir o f de x por x mais 1. Desculpa, é substituir o x pela f de x, que é x mais 1. Então, ficaria como x mais 1 ao quadrado. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero saber g de f de 3. Tá bom? Então, f de 3, olha que beleza, ó, f de 3 vai dar 4. G de 4, 16. Consegui fazer isso direitinho. E aí, ó, então, g de f de 3, f de 3 é 4, ó, já tenho aqui, ó, é 4, e g de 4 é 16. Olha que fácil. Então, é como se fosse que o g de f de x, né, a função composta, é como se fosse ele te facilita a vida da função, tá bom? É basicamente isso. Outro exemplo, ó, vamos ver. Com as funções reais de variáveis reais dadas por mesma função, tá bom? Porém, ele pede f de g de x, né? FOG ou f de g de x. Beleza, então eu vou pegar a função f de x, ou aonde tiver x, substituo por x quadrado. Vou fazer a mesma coisa, só que eu quero calcular agora g de 3. G de 3. Olha que beleza, então vou, ó, f de g de x. Aqui dentro eu substituo por g de 3, que é o que eu quero. Tá bom? G de 3 é 9, portanto, f de 9 é 10.
Olha que beleza. Então, f de g de 3 é igual a 10. E g de f de 3 é igual a 16. Portanto, se a gente olhar, nós podemos perceber que f de g de x não tem o mesmo significado que g de f de x. São coisas diferentes. Tá bom? Se fossem coisas iguais, não teria diferença. Tá bom? Então, isso que é importante. Função composta é bem simples. Tá bom? É basicamente você pegar. Se eu tenho g de f de x, eu vou pegar a função g, aonde tiver x, substituo por f de x. Acabou. Se for ao contrário, mesma coisa. Tá bom? Tranquilo, meu povo? Então, bora seguir aqui agora com a parte importante, né? Função. Nós vamos ver a parte de translação, rotação, dilatação, contração de gráfico. Tá bom? Isso é importantíssimo. Tá bom? Então, vamos lá. Já está acabando, viu? Já está acabando. Essa aula aqui vai ser bem curta. Eu peguei uma função assim, bem simples, tá bom? Onde eu tenho um número b somando fora da função. Eu tenho um a que multiplica a função, tá bom? A função, no caso, é quem tem o x, tá? Agora, dentro da função, dentro do x, eu tenho um cara que multiplica o a, tenho um cara que multiplica a variável, tá bom? E eu tenho um cara que soma dentro do x, tá bom? Vamos entender os significados, tá? Eu já vou mostrar isso daqui num esquema para vocês, beleza? O número que está fora, o número que está somando fora, se ele for maior que zero, toda a função vai para cima. Se for menor que zero, toda a função vai para baixo. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma parábola. Se eu tenho uma função eu tenho uma função que fora dela, né, fora do x, se tem um cara somando, toda ela vai para cima. Se for um cara negativo, toda a função desce 1. Beleza? Basicamente isso. Porém, se um cara estiver multiplicando toda a função, o que vai acontecer? Se o a for maior que 1, ela vai dilatar. Ou seja, ela vai expandir, ela vai aumentar. Beleza? Porém, se o a for negativo, ela vai inverter. Tá bom? É isso que ela vai inverter. Isso que é importante. Tá bom? Então, se ela estava assim, ó, ponto máximo, ponto mínimo, ela vai inverter. Beleza? Tranquilo. Porém, se o a for entre 0 e 1, tá bom? Maior que 0 e menor que 1, ela vai contrair. Ela vai contrair. Beleza? E aí, tudo que está fora da função, nós sempre vamos mexer na imagem. Henrique, o que significa isso? Nós não vamos alterar os valores de x, nós só vamos mudar a imagem. Ou seja, os valores de x continuam os mesmos. Beleza? Então, assim, eu subi 1. Desse 1, o x não muda, o que vai mudar é a imagem. Beleza? Isso que é importante. Então, toda vez que estiver mexendo fora da função, fora do x, nós vamos estar mexendo numa parte vertical, de cima embaixo, baixo cima, alterando apenas a imagem. Tá bom? Já vou mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra, tá? Porém, agora, dentro da função, vamos lá. Se um cara estiver somando, né, no x, o que vai acontecer? Se o bzinho for positivo, todo o gráfico vai para a esquerda. Se o b for negativo, todo o gráfico vai para a direita. É basicamente isso aqui, tem que saber, tá bom? Mas essa parte não é difícil, é bastante coisa, mas é bem tranquilo, tá bom? Porém, se o cara que multiplica se o cara que multiplica o x, que no caso eu coloquei como azinho, for maior que 1, ele vai contrair de maneira horizontal agora, tá bom? Contrair de maneira horizontal. Se for entre 1 e 0, ele vai dilatar, tá bom? Dilatar, contrair. Beleza? E aí, consequentemente, nesta parte aqui, toda vez que estivermos mexendo no x, vamos alterar o domínio, ou seja, nós vamos alterar os valores de x, nós não vamos alterar quem? A imagem. E aí, portanto, vamos estar mexendo no seu comprimento horizontal. Pegou? É bastante informação, mas não é difícil, tá bom? Confia em mim. Por isso que nós temos também esta dica do dia. Ó que beleza, esta dica do dia. Agora eu percebi um negócio, ó. Aqui era para eu ter um f, ó. Aqui é f, tá bom? Para ser uma função. É isso que eu esqueci. Estava achando estranho, tá bom? Então tem um f ali, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho, ó, aqui, isso aqui foi uma dica do dia que eu postei lá no nosso Instagram, ó, que está aqui. Então corre lá para salvar, mas está aqui para você estudar também e olhando os gráficos, tá bom? Então aqui nós temos a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, tá bom? Tem um cara que multiplica a função, que multiplica o x, que soma dentro do x, que soma na função, tá bom? Isso que é importante você entender. Multiplica a função, mexe o y. E soma na função,
mexe o y. Porém, está mexendo dentro do x, está mexendo dentro e não mexendo fora, aí sim mexe no x. Aí contrai, dilata, vai para a esquerda, para a direita, enfim. Tá bom? Então isso daqui está lá no Insta, tá bom? Corre lá para acessar aqui, vale a pena você salvar e mandar para todo mundo, beleza? Então agora eu vou lá para um simulador, lá no GeoGebra, tá bom? Eu vou parar de compartilhar os slides e vou compartilhar o Chrome, ó. Tá aqui. Beleza? Então vamos lá, deixa eu acessar aqui bonitinho. Seguinte, aqui é importante você ficar atento para a gente ver na prática como é que isso acontece, tá bom? Então, ó, eu tenho uma função seno normal aqui, seno a valendo 1, ou seja, é uma função seno comum, tá? Já vou falar inclusive de função trigonométrica. Porém, vamos pensar o seguinte, ó, a é o cara que multiplica a função, ou seja, a partir do momento em que eu mudo o valor dele, ela vai, se for maior que 1, alonga, se for entre 0 e 1, contrai, se for negativo, inverte. Vamos fazer o seguinte, ó. Quer ver? Eu vou colocar valendo 3, ó. Ó o que vai acontecer, ó. Ó, ele está aumentando de tamanho. O que está mudando, ó? Perceba, vou voltar para o original. O que está mudando? Está mudando o y. Ó que beleza. O x permanece o mesmo. O que muda? O y, o valor da imagem. Isso que é importante, tá bom? Porém, ó, se eu colocar valendo meio, ó, aí ela vai contrair, ó. Tava 1, contraiu, ó, meio, 0, claro, é a linha reta. Porém, se for negativo, vai inverter, ó. Inverteu. Ó que beleza. O que antes estava fazendo este caminho aqui, assim, ó, para cima, agora está fazendo este caminho para baixo. Beleza? Isso que é importante ficar na cabeça. Tá bom? Então, ó, já entendemos esta parte aqui no A que multiplica a função, portanto, mexe no y. Porém, se eu quero somar na função, no caso, o valor do d, ó que beleza, se for negativo, se for positivo, sobe, ó. Toda a função sobe. Quem muda? O y. O x permanece o mesmo. Isso que é importante. Tá bom? Se for negativo, ó, o que vai acontecer? Vai descer. Então, se for positivo, sobe. Se for negativo, desce. Beleza? Tranquilo? Agora, vou mexer dentro da função. Portanto, vou mexer no domínio, nos valores de x. Isso que é importante. Tá bom? Agora, vou pegar aqui, vou mexer no b. Tá bom? B é o cara que multiplica na função. Que multiplica. Ó, se for positivo, ó, ele vai dilatar. Ó que beleza. Vai contrair, na verdade, né? Ó, contrai. Ó que beleza. É bem tranquilo isso daqui, né? É bem tranquilo. Se for maior que 1, então ele contrai. Ele fica menor, fica em ondas pequenas. Tá bom? Agora, se for negativo, ó, ó o que vai acontecer, ó. Ah, ele também vai contrair isso aqui de maneira invertida. Tá bom? Porém, se for entre 0 e 1, ó que beleza. Aí ele dilata, ó. No 1, no meio, ó, aí ele vai crescer. Ele cresce, tá bom? E depois inverte. Tá bom? Inverte e aí continua contraindo. Beleza? Tranquilo, meu povo? Espero que sim. Essa parte aqui é bem interessante para a gente ver na prática mesmo como é que acontece isso. Tá bom? Agora no C, se o valor for positivo, ele vai para a esquerda. Se for negativo, vai para a direita. Ó, positivo, todo o gráfico mexe e vai para a esquerda. Se for negativo, todo o gráfico vai para a direita. Ó que beleza. Bem simples, né, meu povo? Bem simples, isso que é importante. Então, ó, aqui basicamente a gente viu como é que acontece isso daí na prática. Tá? Lembrando uma coisa super importante. Agora vamos voltar para o slide, tá bom? O link dele tá aqui no slide, tá bom? Então isso aqui é importante para depois, caso você queira mexer, enfim, tá aí. Então, ó, basicamente o seguinte, é importante entender uma coisa, que eu vou até escrever de outra cor aqui, eu estou frisando bastante isso para você entender. Estamos mexendo dentro da função, dentro do x, nós estamos mexendo no domínio, tá bom? No domínio. Porém, estamos mexendo fora do x, fora, ou seja, somando ou multiplicando, nós vamos mexer no y, portanto, na imagem. Tá bom? Isso que é importante. Tá bom? Por isso que esse slide aqui, ele é basicamente para você bater o olho e já lembrar. Tá bom? Mas assim, tudo isso segue uma lógica. Tá? Então agora, sim, vamos falar de... Então, ó, tá aqui a dica do dia, tá bom? Para você que não viu e quer ir lá ver, tá lá no Insta, beleza? Bom, vamos falar de função trigonométrica rapidinho, que a gente já está encerrando a nossa aula teórica de hoje. Tá bom? Então, ó, peguei como exemplo a função seno. Tá? Nós temos as mesmas variáveis, né, que multiplica, que soma, enfim. Mesma história. Vale, o que eu falei no slide passado vale para este também. Tá bom? Porém, o que é importante ressaltar, que eu considero importantíssimo. Função seno sempre vai começar no zero, ponto máximo 1, ponto mínimo menos 1. Função cosseno já começa no 1, ponto máximo 1, ponto mínimo menos 1.
tá bom? Por que eu estou frisando muito isso? Ponto máximo e ponto mínimo. Porque é muito comum nos exercícios, nós vamos fazer exercícios assim, tá bom? Que falar é uma função 2c no x. Se você já sabe que é 2c no x e o cara está multiplicando a função, portanto, a função que é de ponto máximo 1 a menos 1, como ela vai alongar, o ponto máximo vai virar 2 e o ponto mínimo menos 2. Olha que beleza. Bem simples, né? É tranquilo assim, segue todo um raciocínio, tá? Outra coisa importante, amplitude. Amplitude é a diferença dos valores máximo e mínimo. Olha que beleza, então aqui é 1 menos 1, 2. Se você dividir por 2, você chega no valor do A. Olha que fácil. Olha que beleza, é bem simples isso daqui, viu? É bem simples. Quer ver uma coisa? Se eu pego a função 2c no x, a função passa a ir de 2 a menos 2. Tá? De 2 a menos 2, como eu acabei de comentar com você. Qual que é a amplitude? 2 menos menos 2, 4. Divide por 2, vai dar 2. Quem é 2? O cara que eu multiplico o seno. Olha que fácil. Então, eu já tinha dado a função para você, 2 no x. Só para comprovar que isso daqui é verdade. Olha que beleza. É bem tranquilo. E aí, às vezes é comum a gente pedir também o período da função. O período da função trigonométrica é dado por 2π, né, que é uma volta inteira, né, na circunferência, sobre A. Quem é A? O valor que multiplica a variável x. Olha que simples. Bem tranquilo, né, meu povo? Bem tranquilo. É basicamente isso que nós temos para a aula de hoje, tá bom? Porque aí já na próxima aula vamos começar com exercícios aqui, tá bom? Então começa com função composta e terminamos com função trigonométrica. Tranquilo, meu povo? Então, ó, lembrando você também que nós vamos ter uma ficha disponível aqui na descrição com exercícios apenas de função composta, tá bom? Beleza, meu povo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula teórica. Agora corre lá para assistir a aula prática que está imperdível, beleza? Então é isso, meu povo. Grande abraço, muito obrigado, fiquem bem e até daqui a pouco, hein? Te espero lá. Bons estudos e até mais!